Bom dia, turma 601. Vamos nós novamente para mais uma revisão, correção das atividades do livro, né? Página 84. Número 1. Vocês estão vendo aí, né? Uma história em quadrinhos. Então, o número 1 é para vocês lerem a tirinha a seguir. Então, puxa, uma estrela desgrudou do céu. A personagem disse isso, porque viu uma estrela caída no chão, né? E olhou e apontou com uma tiradeira para o céu e disse: já dou um jeito nisso. Quando aponta com a tiradeira para o céu, as estrelas todas caem. E ela fica o quê? Sem compreender nada, né? Não entende nada, porque todas caíram. Então observe aí, gente, que uma história em quadrinhos é realizada através de quadros, um ao lado do outro, certo? E seguem como é que se fala? Da esquerda sempre para a direita, tá? Aparecem aí dois quadros em que a linguagem é verbal, porque tem palavras, e o último não verbal, porque só apresenta imagem. Então, pergunta letra A. Que recurso gráfico foi utilizado, foi empregado para indicar a fala do personagem, né? Então foram o quê? Os balões. Os balões, dentro dos balões, a fala da personagem ficou aí dentro, bem colocada, tá? Então, resposta. Então, são os balões. Letra B. Apesar de não apresentar linguagem verbal, a imagem do último quadrinho, a imagem do último quadrinho é não verbal, não tem palavras. A imagem do último quadrinho, apesar de não ser verbal, ela permite ao leitor compreender o final da história, certo? Dá para entender o finalzinho da história. O que a expressão facial, né, da personagem, do rosto dela, da face, revela no trecho da tirinha? Ela ficou o quê? Ela teve o quê? A linguagem dela foi de que houve uma incompreensão. Ela não entendeu nada, né, do que aconteceu, das estrelas todas terem caído. Então, a resposta foi a incompreensão no rosto dela, mostrou-se isso, que ela ficou com incompreensão diante da queda das estrelas, sem entender nada. Letra C. Além de dar mais expressividade ao texto, as cores utilizadas na história em quadrinhos ajudam a caracterizar vários elementos da história e assim chamar a atenção do leitor para o que está sendo exposto. Na tirinha, que cores predominam e com que finalidade elas foram utilizadas? Vocês estão vendo aí, né, que para representar o céu, o espaço, foi a cor azul escuro. E para representar o espaço aberto foi utilizado o verde. Então, predominam aí o azul escuro e o verde, né? O azul escuro para representar o céu noturno e o verde para representar o espaço aberto, que é a terra, né? Então, nessa tirinha, predomina um azul escuro, como eu falei para vocês que nas histórias em quadrinhos são utilizadas as cores. O azul escuro e o verde. Essas cores foram utilizadas para determinar o espaço, que é o azul escuro, o céu, e o tempo, né? O azul escuro representa o céu noturno e o verde caracteriza o espaço aberto, que é onde a menina se encontra. Página 85, tipo de balões. Nas histórias em quadrinho, os balões contribuem para o dinamismo da leitura. Em diferentes formatos, indicam falas, pensamentos, emoções e sonhos dos personagens. Veja no número 2 alguns tipos de balões que podem aparecer nas histórias em quadrinho. O balão de choro, da letra A, que expressa a tristeza do personagem, apresenta contornos irregulares. O balão de pensamento, os mais comuns,
apresenta um rabicho em forma de nuvem e rabicho com contornos irregulares. O balão de grito, normalmente representado por letras destacadas em negrito ou por traços em zigue-zague, certo? Letra D, balão de uníssono, representa a fala de vários personagens, ao mesmo tempo sendo marcado por vários rabichos, aqueles rabinhos que vêm embaixo. Letra E, balão não verbal, geralmente com contornos irregulares, traz símbolos dentro dele, ou imagens ou códigos. E letra F, balão de sussurro, geralmente caracterizado por linhas tracejadas ou pontilhadas com pontinhos, né? Indica que está sendo utilizado um tom de voz baixo. Agora vamos lá para a atividade. Relacione os tipos de balões descritos acima com os balões apresentados nos quadrinhos abaixo. Reparem que as falas aí estão todas dentro dos quadrinhos abaixo. Vamos ver, na letra B. Finalmente lembrei de um pedido. Ele está pensando. Então, nesse aí é a letra B. Corresponde ao balão de pensamento. Ao lado, condomínio Village dos Vermes. Observe aí que aparecem o quê? Dentro dos balões, os rabichos, vários, para mostrar, fala de vários personagens. Então, é o uníssono, tá? É representando a letra D. Na letra agora do lado, aí no outro quadrinho, não sei por que o meu pai tinha que convidar essas duas para virem junto. Ele é muito bobo mesmo. Observa aí que ele falou com um cascão, mas a Mônica não a viu, senão ela teria dado o quê? Um tapa nele, respondido, porque ela é terrível, né? Então ele falou em sussurro, baixinho com cascão. Então é a letra F. Embaixo, socorro! O Breuco veio na nossa festa do Dia das Bruxas. Aí é grito, né? O balão do grito. E observa como é que está o balão todo em forma de grito, né? Do lado aí, o rapaz está pescando e ele, dentro do próprio pensamento, aparece o quê? Aparece imagens, né? Símbolos. Então é a linguagem não verbal. Ele não falou nada, ele só vê os símbolos, só viu os símbolos, então é não verbal. Então corresponde à letra E. E a última, buá, tá chorando aí, né? Então é o balão do choro, certo? Continuando. Então as respostas vão ficar B, D, F, C, E, A, certo? E A. Página 86. Diferentes estilos de quadrinhos. As histórias em quadrinhos, em geral, são formadas por pequenos quadros, que vêm lado a lado, lendo-se da esquerda para a direita e de cima para baixo. Há autores que utilizam recursos menos tradicionais, que não seguem essas regras. Ele ultrapassa, criando outro jeito, e vão além dos traços retos e regulares, inovando em contornos e disposição dos quadros, dependendo do estilo da intenção. Número 3. Observe a tirinha e o quadro a seguir, na letra A. O que tu estás procurando? Estou seguindo essas pegadas. Mas que pegadas esquisitas! É de um bicho homem. Então essa foi a primeira história em quadrinhos. Esses quadros aí são tradicionais, porque seguem a risca certinho como deve ser feito. Quadro do lado de quadro, com as escritas feitas da esquerda para a direita e de cima para baixo. Na letra B, chamei, está na hora da limpeza. Sim, senhora. Observe que dentro desse quadro aí tem outro quadro. O autor criou outro jeito, não seguindo a regra do tradicional. Então esse quadro da letra B aí
não é tradicional, tá? Ele é um quadro inserido dentro de um quadro maior. O bicho é super civilizado, ou seja, o autor inseriu, colocou dentro do quadro normal, né, tradicional, outro quadro, coisas que não são feitas dessa forma. Então o autor criou. Então pergunta a letra A. Que tipo de quadro foi utilizado na tirinha A? Os quadros tradicionais, certo? Então 3A. Foram utilizados quadros tradicionais, o que pode ser concluído por seus traços retos e pela leitura da tirinha ser sequencial, uma ao lado da outra, da esquerda para a direita, da forma como deve ser feita mesmo. Agora na letra B. Na tirinha B foram usados quadros não tradicionais. Com qual intenção? Então vamos ver. Foram utilizados quadros não tradicionais, fugiram à regra, né? Com um quadro inserido, colocado dentro de um quadro maior, a fim de dar mais destaque para a imagem do bicho limpando o quarto. Página 87. Tipos de letras e cores na história em quadrinhos. Nas histórias em quadrinhos, de forma geral, há uma padronização na escrita, segue um padrão. Letras de forma e maiúscula, tem que ser em letras de forma e maiúsculas. Porém, elas podem variar de acordo com o que o autor deseja comunicar. Assim também ocorre com as cores. Vamos ver? Olha no número 4. Leia as tirinhas a seguir. Na letra A, aparece um menino deitado morrendo de frio. E houve embaixo, o quê? Uma escrita mostrando frio, para dizer que nessa cor aí que foi utilizada, azul, o menino estava com frio, certo? Então aí esse quadro é verbal, porque teve palavra frio. E no segundo apareceu a cor laranja representando calor, que veio escrito também. E no último aparece perfeito, né? A forma como ele queria estar. Na letra B, o que acontece? É outro tipo de história em quadrinhos, em que não está seguindo a letra de forma, está sendo utilizada a letra cursiva, né? Manuscrita. Vilão, eu por meio desta ordeno que tu cesses e desistas de todas as intrusões e invasões à propriedade e pessoa do meu cliente. Eu te acuso de violar a propriedade alheia em armes, agressão ou grate injúria com malice premeditada e, além disso, eu exijo restituição, indenização e justiça. Algo a declarar? Então aí está sendo lavrado, contado que pela escrita, manuscrita, o que a pessoa está dizendo. Então na letra A. Na tirinha A, o texto verbal é utilizado para completar as informações das imagens. Qual é a relação entre as legendas e as cores utilizadas nos primeiros quadrinhos? Então, nos primeiros quadrinhos, né, são utilizadas as palavras frio e calor, associadas às cores azul e laranja. Azul para o frio e laranja para o calor, né? Respectivamente, indicando a sensação térmica do personagem, a maneira como ele se encontra, com frio ou com calor. Completando a ilustração do personagem, tremendo de frio no primeiro quadrinho e suando no segundo. Então, nos dois primeiros quadrinhos, as palavras frios e calor estão associadas às cores azul e laranja, ao mesmo tempo, respectivamente, indicando a sensação térmica do personagem, completando a ilustração do personagem tremendo de frio no primeiro quadrinho e suando no segundo, certo? Letra B. Em qual das tirinhas foi empregado
um estilo de letra diferente a habitual das histórias em quadrinho. O segundo, né? A tirinha B. Por quê? Veio de forma manuscrita e não de forma, o quê? Da forma como deve ser seguida, né? Em letra de forma. Então, emprega letras cursivas, manuscritas, né? Sugerindo um texto manuscrito para mostrar que tudo que está falado nos balões se refere ao texto da carta que o personagem está lendo. Aí houve a modificação da letra, né? Para representar o que estava escrito na carta. Página 88. Legendas. Nem sempre a parte verbal de uma história em quadrinho indica a fala dos personagens. Algumas histórias trazem legendas, acrescentando informações que as contextualizam, como para especificar o tempo e o espaço em que os fatos ocorrem. Em muitas histórias em quadrinho, as legendas constituem um recurso expressivo fundamental para melhor entendimento. Olha no número 5 aí, observe essa tirinha. Um halterofilista que mexe com peso, ele está tentando levantar o peso dele, né? Aí aparecem moscas, aí aparece a legenda mosca para dizer que elas invadiram ali. Aí vem escrito a segunda legenda: vão quebrar o recorde de levantamento de peso. Aí está. E o que acontece no último quadrinho? O halterofilista, ao invés de quebrar o recorde, quem quebra são as moscas, né? Aí dá o tom engraçado na história em quadrinhos. Letra A. Como a expectativa do leitor é quebrada no último quadrinho. Todo mundo esperava que o halterofilista ganhasse e levantasse o peso, no recorde do peso. Quem levantou o recorde foram as moscas. Aí houve a quebra de expectativa do leitor, certo? Então a expectativa é de que o halterofilista quebre o recorde de levantamento de peso, mas na verdade são as moscas que quebram esse recorde, né? Letra B. O texto verbal utilizado nessa tirinha é um exemplo de legenda. Seria possível compreender a tirinha apenas por meio das imagens? Talvez, né? Mas essas legendas aí deram o quê? Um enfoque, uma explicação melhor para entendimento do leitor em relação aos quadros aí, tá? Então, resposta. Talvez o autor tenha escolhido colocar legendas para facilitar a compreensão do leitor, já que o texto verbal completa o sentido do não verbal. O sentido verbal com as palavras acaba completando o sentido do não verbal, que é o que não tem a imagem, né? Aliás, o que não tem as palavras. Letra C. Com que função a legenda foi empregada? Para facilitar a compreensão do leitor, né? As legendas são utilizadas para isso. Então, com a função de dar suporte, de melhor entendimento, né, ao texto não verbal, contextualizando a situação apresentada. Página 89. Leia a história em quadrinhos a seguir. Número 6. Calvin e Haroldo. Por que os bichos sempre ficam dando voltas antes de deitar? Desculpa, informação restrita. Aí vem a onomatopeia, o som produzido pelo sono dos dois. De repente, ei garoto! Repara aí que a fala já vem em verde, para mostrar a fala do monstro, né? Aí os dois monstros, né, ficaram apavorados. Quem são? O que vocês querem? Tem um brinquedo novinho aqui embaixo da cama. Vem pegar. Ah, claro, vocês só querem que eu desça aí para me pegarem com seu tentáculo pegajoso, me deixarem paralisado
com sua secreção tóxica e me comerem vivo. Boa tentativa, esqueçam. Aí, monstros idiotas, são pura força bruta e nenhuma inteligência. Aí os dois voltam a dormir. Ô tigre, a gente te dá um salmão se você empurrar o garoto aqui para baixo. O salmão é fresco ou congelado? Espera aí, vou ver. É fresco. Não cai na conversa dele não, dele, Haroldo. Então, aqui tem a história realizada. Pergunta da letra A. No último quadrinho, as falas de Calvin e Haroldo são indicadas por balões de falas diferentes um do outro. Por quê? Porque o balão do Haroldo indica fala natural. E o balão, e o de Calvin indica que ele está gritando. Então, porque o balão do Haroldo indica uma fala natural dele. E o de Calvin indica que ele está gritando. Letra B. Por que o personagem embaixo da cama tem balão verde? Por quê? Porque o balão verde é pegajoso. O balão verde pegajoso sugere sua aparência do monstro, né? Porque o balão verde vai mostrar que é diferente, é do monstro, porque ele é pegajoso, sugere sua aparência de monstro. E letra C. Preencha o quadro a seguir e descreva o que a expressão facial de Calvin indica em cada um dos quadrinhos pedido. No quarto quadrinho, o que representa? Representa susto e medo, certo? E no sétimo quadrinho, representa irritação e raiva, certo? Então aqui ficamos, com a correção das atividades do livro feitas, certo? Um beijo e bom dia para vocês.